e o pastor Neto também, pastor da igreja, enfim, para falar de um assunto que ao mesmo tempo é difícil, mas é um assunto muito importante na história da igreja cristã. Nos dias no qual estamos vivendo hoje, muito tem se falado sobre esse assunto. Acho que foi falado tanto sobre esse assunto como nos dias de hoje, né? Principalmente depois da pandemia, né? Ou durante a pandemia também, né? Houve-se muito exagero acerca de ensino, de pregação, acerca da pandemia, mas nós sabemos que são assuntos ligados ao princípio das dores, desde que Jesus profetizou o princípio das dores até o dia do arrebatamento da igreja. Mas a questão é o seguinte, uma verdade fundamental é que Jesus ele voltará de forma visível. Tá? Isso é uma profecia bíblica, e não é uma profecia somente no Novo Testamento. É uma profecia, são várias profecias no Antigo Testamento, antes mesmo da própria vinda de Cristo. Quando eu falo da própria vinda, da primeira vinda de Cristo, eu estou falando da encarnação de Jesus Cristo, né? Conforme está lá no versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João, que diz: e o Verbo se fez carne. Então, antes mesmo do Verbo se fazer carne, os profetas, além de profetizarem a primeira vinda de Jesus como Messias e Salvador, eles também profetizaram a segunda vinda de Jesus. Quando vocês tiverem tempo, vocês podem fazer um estudo nas casas de vocês e abrir o livro do profeta Daniel, por exemplo. E você verá no capítulo 7, no capítulo 9, Daniel profetizando a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Então, já no Antigo Testamento havia promessa da segunda vinda de Cristo. Em Atos capítulo 1, você vê 2 anjos falando aos apóstolos que esse Jesus que está indo, né, após a sua ascensão, depois de 40 dias da ressurreição, ele voltará outra vez. Você vê no próprio discurso de Jesus, em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, você vê no discurso de Jesus ele falando e dando a ordem, desde além da sua morte, do princípio das dores e da grande tribulação e da sua segunda vinda. Você vê também as 2 epístolas escatológicas do Antigo Testamento, que Paulo ensina acerca da vinda de Cristo, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Pedro, nas suas epístolas, fala a mesma coisa, e Apocalipse também não dispensa comentário. Todo o livro do Apocalipse é relacionado à segunda vinda de Cristo e o destino final da história. Então, a Bíblia é um livro escatológico. A Bíblia é um livro que fala da redenção, que fala da vinda de um Messias que vai estabelecer paz sobre todo o mundo. Isso é claro e isso é evidente. Então, a partir das Escrituras, que nós temos, quando nós falamos sobre a vinda de Cristo, nós temos que ter o primeiro ponto em nossas mentes, um ponto fundamental. Todos aqui acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Paulo ensina isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. O salmista também fala a mesma coisa, no Salmo de número 119, versículo 130, que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então nós cremos que ela foi plenamente inspirada. A palavra inspiração não tem relação com aquilo que nós conhecemos aqui no Ocidente. Eu acordei inspirado. Que nem o Wagner, né? Ele acorda inspirado a fazer um monte de arte, né? Como marceneiro, etc. Sempre que eu tive um pai que era marceneiro, eu sei como que era. Então, uns acordam inspirado a fazer um curso, etc. Não é essa inspiração que fala. A palavra inspiração significa theos pneustos, que é Deus soprando o seu espírito sobre o espírito de 40 escritores. Foram aproximadamente 40 escritores que registraram a Bíblia no período de 1.500 anos. Então, Deus soprou o seu Espírito Santo sobre o espírito humano.
e o resultado foi as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Por isso que nós entendemos que de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus que se cumpriu, está se cumprindo e ainda vai se cumprir. Tem uma relação, né, com o autor de Hebreus, capítulo 12, Jesus Cristo é mesmo ontem e hoje e eternamente, porque Cristo é a própria palavra de Deus. Ok? Vamos abrir as nossas Bíblias, já que hoje nós vamos falar de arrebatamento. Ok? Arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. O apóstolo Paulo, ele vai falar para esta igreja. Para quem não sabe, a igreja de Tessalônica era uma igreja que ficava naquela região da Grécia, na antiga Macedônia. E ali Paulo, ele organizou essa igreja durante a sua segunda viagem missionária. Durante a sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo organiza a igreja de Tessalônica. E no ano de 51, ele escreve 2 epístolas para essa igreja. A primeira epístola e a segunda epístola. E é interessante que os estudiosos chamam essa epístola de Paulo como a escatologia do apóstolo Paulo. Porque Paulo, ele fala muito sobre a vinda de Jesus. Na primeira epístola, Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja. Na segunda epístola, Paulo, ele já dá detalhes acerca da manifestação da apostasia e do anticristo. Só que Paulo não usa o nome anticristo. O único que usa esse termo anticristo é João. Paulo usa o termo homem da iniquidade. Mas aqui Paulo fala sobre o arrebatamento, que é o que nós vamos falar hoje. E o arrebatamento não está presente apenas em Paulo. Outros textos da Bíblia, que nós vamos ler aqui posteriormente, fala sobre o arrebatamento da igreja. Primeiramente, o que significa a palavra arrebatamento? Todos já ouviram falar esse termo, né? Arrebatamento. A palavra arrebatamento vem de um termo grego chamado harpazo, que quer dizer tomado à força. Literalmente, tomado à força. Arrebatamento, literalmente, vai ser a partir que Cristo der o brado do céu, aquele que é salvo, ele vai ser tomado à força e imediatamente transformado. Mas antes dele, os mortos serão ressuscitados. Tá? Então, a palavra arrebatamento quer dizer harpazo, que é tomado à força, que diz o seguinte, a partir do versículo 13, Paulo diz a essa igreja: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então aqui Paulo está falando sobre o arrebatamento e sobre a ressurreição. Mas por que Paulo está falando isso aos Tessalonicenses? Primeiramente, os Tessalonicenses eles estavam muito ansiosos com relação à vinda de Jesus. Muito. Para os Tessalonicenses, Jesus ele voltaria amanhã. Seria uma vinda iminente, a qualquer instante. Para eles Jesus voltaria já para aquela geração. Então, eles estavam preocupados com os que já haviam morrido em Cristo. Os irmãos que já estavam dormindo. Paulo usa a expressão dormir aqui, porque você sabe que Paulo é um judeu, foi um judeu.
E o judeu usava a expressão naquela época dormir, porque quando você olhava para uma pessoa morta, literalmente a expressão que dá é que ela está dormindo. Isso não quer dizer que ela vai estar dormindo até o dia que Jesus voltar ou ressuscitar. Porque lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, o apóstolo João, ele tem uma visão dos mortos diante do trono de Deus. Eles estão vivos. Eles estão dialogando com Deus. Sem mais, eles estão indignados, perguntando para Deus até quando que Deus vai permitir que a perseguição aqui contra a igreja continue. Então, o apóstolo João vê os mortos em consciência, em espírito. Então, isso quer dizer que não é um dormir no sentido da sua alma estar dormindo, mas é um dormir no sentido de você ver ali aquele corpo que está morto, literalmente dando a impressão que está dormindo. Então, Paulo aqui diz para eles acerca disso, e eles estão preocupados com os que morreram. Paulo diz que não. Paulo lembra que se Jesus ressuscitou, posteriormente todos serão ressuscitados. Então, antes do arrebatamento da igreja, ou seja, os que estiveram vivos durante a segunda vinda de Cristo, vivos, primeiramente, Cristo vai ressuscitar os mortos. Aqueles que morreram em Cristo. Desde a crucificação de Cristo, literalmente, desde o Dimas, o ladrão, que foi salvo ali, até o dia do arrebatamento, todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão, primeiramente. Alguém deve estar me perguntando, mas espera aí, e o Israel do Antigo Testamento? O Israel do Antigo Testamento, eles morreram pela fé no Cristo que ainda tinha aparecido ainda. O Israel do Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento, porque nós temos que ter uma separação. Israel e igreja são povos distintos, embora adorem o mesmo Deus. Israel é a nação. Deus tem promessas para Israel ainda, que vai ser cumprida lá no milênio. Lá no milênio. Tanto é que, quando Deus estabeleceu para Abraão o local geográfico de Israel, até onde Israel alcançaria os seus limites, nem mesmo Salomão alcançou esse limite. Então, é uma profecia ainda que está em aberto, que isso vai acontecer lá no milênio. Ou seja, Deus diz para Abraão que as terras de Israel chegarão até a região do Iraque. E nunca chegou até o Iraque na história. Então, isso vai acontecer ainda. Mas ainda não é o caso, porque não dá para falar tudo aqui. Tá? Só para os irmãos se situarem. O Israel do Antigo Testamento, a ressurreição do Israel do Antigo Testamento, vai se dar no final da grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação é quando Deus vai retomar o seu plano para com Israel. É quando Israel vai reconhecer que o Messias é Cristo, é Jesus. Está lá em Daniel capítulo 12, a ressurreição do Israel do Antigo Testamento. Ok? Bom, aqui Paulo fala da ressurreição da igreja. Então, depois do arrebatamento, da ressurreição, os mortos, os vivos, serão arrebatados, tomados à força, arpados, literalmente transformados. Paulo fala a mesma coisa em 1 Coríntios 15. O que Paulo fala para aquela igreja? Basicamente a mesma coisa. O que Paulo fala? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados no abrir e no piscar de olhos ao ressoar da última trombeta. Tá? Os mortos ressuscitarão e os vivos serão revestidos da incorruptibilidade. Isto que é corrupto vai ser revestido pela incorruptibilidade. Nosso corpo vai ser um corpo semelhante ao corpo do Cristo ressuscitado. Ok? Até aqui tranquilo, porque a Bíblia diz que haverá um arrebatamento. Haverá uma ressurreição.
Os mortos em Cristo ressuscitarão no mundo inteiro, durante toda a história do cristianismo. E os vivos que estiverem serão arrebatados. Mas aí a pergunta que eu faço: esse arrebatamento e essa ressurreição vai acontecer antes da tribulação, no meio da tribulação ou no final da grande tribulação? Onde vai se dar esse arrebatamento? A igreja vai passar pela grande tribulação? Não vai passar pela grande tribulação? Ah, mas aí alguém vai dizer, vamos supor que eu defenda aqui a pós-tribulação, a igreja vai passar. Tá? Não, a igreja não vai passar. Aí o pessoal que acredita que a igreja vai passar, eles sempre dizem, não, mas espera aí. Cristo é justo. A igreja primitiva passou pela perseguição. Uma igreja que lutava, que só vivia para aquilo. E a igreja moderna, uma igreja folgada, a igreja de internet, não vai passar pela tribulação? É a mesma pergunta que eu faço para ele. E quantos morreram no primeiro século de forma natural? Não morreram de perseguição. Então, os que morreram na perseguição vão ter mais coroas, mais atenção de Deus da parte daqueles que morreram de forma natural? Quer dizer, então, que o profeta Isaías, que segundo a tradição judaica, ele foi cerrado ao meio, a sangue frio, literalmente virava de ponta cabeça, abria as pernas e os soldados passavam a serra. Então, no céu, ele vai ter mais privilégios que João, que morreu velhinho, quase 100 anos, de forma natural, o apóstolo de Cristo. Então, essa tese não tem muito fundamento. Não tem. É melhor nós irmos nas Escrituras, porque as Escrituras vão nos dar uma clareza de se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação. Bom, quando falamos de grande tribulação, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. É chamado na Bíblia do tempo de angústia de Jacó. Oh, obrigado. Nossa, você foi arrebatado? Saiu daqui e veio por trás. Está treinando? Obrigado, viu? Bom, o arrebatamento, tá, ser antes da tribulação, tem uma relação com Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24. Não precisa abrir, se vocês quiserem abrir, só anotem. De qual nacionalidade era Daniel? Israel. Ele era um judeu, hebreu. Tá? E olha a profecia que foi dada a ele. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. O povo de Daniel quem é? Israel. Judá. Reino do Sul. Essas 70 semanas, se você for fazer um estudo bíblico, tá? Ela vai terminar na grande tribulação. Tá? Então, 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel. Tá? 70 semanas. Mais à frente, você vê um anjo dizendo a mesma coisa para Daniel. Olha, tudo que vai acontecer está determinado ao teu povo. Ou seja, a grande tribulação vai ser um tratamento de Deus para com Israel. Ponto. Mas onde a igreja entra nisso? A igreja não estará na grande tribulação. Por quê? Porque eu estou afirmando? Não. Quando você pega Lucas 21, quando Jesus traça toda a história do princípio das dores e grande tribulação, no versículo 36, olha o que Jesus diz acerca disso. Vigiai a todo tempo, orando para que possais escapar
de todas estas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Escapar do quê? Escapar do quê? Repare que aqui Paulo, nós acabamos de ler o texto aqui, Paulo está falando da vinda de Cristo para a igreja. E notem que o encontro de Jesus com a igreja é nos ares. Não é aquela vinda que Jesus vem para pisar sobre o Monte das Oliveiras, conforme está lá em Zacarias 14. Que Deus ele pisará no Monte das Oliveiras, que é o Messias, o Deus Filho. Não. Essa vinda é para a igreja. Percebam, então, que Jesus está dizendo para que a igreja, o seu povo futuro, permaneça firme, para que o seu povo possa escapar de todas essas coisas. E o que seriam essas coisas? Lê todo o capítulo de 21 de Lucas, que antes do versículo 36 que nós lemos aqui, Jesus está falando da grande tribulação. E não foi só Jesus que disse, não foi só Lucas que registrou essa fala aqui. O apóstolo João, interessante, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, João fala algo semelhante a um contexto de Lucas 21, 36. João escreve o seguinte para a igreja de Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. De novo, um texto bíblico está afirmando que o povo de Deus ele vai escapar de um momento, ou o momento mais triste na história da humanidade, que vai ser a grande tribulação. E é interessante, porque a grande tribulação, ela vai ser algo assim que inexplicável. Inexplicável, porque vamos pegar um evento triste que aconteceu recentemente. Covid. Quantas pessoas, mais ou menos, morreram no mundo? Cerca de 30 milhões de pessoas morreram, infelizmente. 30 milhões de pessoas no mundo inteiro morreram com essa terrível enfermidade. Inclusive, eu vi muitos pastores pregando, o cavalo amarelo está passeando sobre a terra. Guarde isso, 30 milhões. Aí você vai em Apocalipse, o cavalo amarelo, ele vai, quando ele passar, ele vai ceifar 1/4 da terra. Não fala a memória. 1/4 ou 2/4. Somando a população de hoje, mais de 2 bilhões de pessoas morrerão. Se for hoje que esse cavalo passar. Então, ele não passou. Ele vai passar ainda. Isso sem contar as tragédias que vai acontecer dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças que vão acontecer na grande tribulação. Vai ser o derramamento da ira de Deus sobre a terra. Mas a grande tribulação vou falar na próxima semana. Tá? Hoje é só o arrebatamento pré-tribulacional. Então, nós vemos nesses 2 textos que Jesus ele voltará antes da tribulação para a igreja. E outra, Paulo aqui, nós lemos aqui o capítulo 4, falando sobre o arrebatamento. E o capítulo 5 é a continuação do capítulo 4. E Paulo aqui, no versículo 10, no versículo 9, Paulo diz no 5:9 o seguinte, depois de ele falar do arrebatamento, no capítulo 5, versículo 9, Paulo diz: porque Deus não nos destinou para ira, mas para guardarmos a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus não nos destinou para a ira. Por que Paulo fala no capítulo 4, 16 e 17, do arrebatamento, e no próximo capítulo ele fala que Deus não nos destinou para a ira? E lá em Apocalipse, você vê que a ira de Deus vai ser derramada na grande tribulação, através daquilo que nós conhecemos como 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. Então,
biblicamente falando, a vinda de Cristo se dará antes da grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação vai ser o momento onde Deus ele vai estabelecer o seu plano para com Israel. A igreja é um parêntese na história. Quando Cristo morreu e os judeus rejeitaram o Messias, Cristo, Deus, o que ele fez ali? Ele pausou o seu plano para com Israel. E ali ele colocou a igreja. Por isso que a igreja foi enxertada na figueira. Por isso que ela foi enxertada na figueira. Então hoje, nós estamos na dispensação da graça, na dispensação da igreja. O Espírito de Deus habita na igreja hoje. Diferentemente do que ele fazia com Israel no Antigo Testamento. O profeta Joel, ele profetizou à igreja que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Por isso que a conclusão das 7 cartas do Apocalipse, de Éfeso a Laodiceia, é concluída dessa forma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque é o Espírito quem está na igreja hoje. É o Espírito Santo quem está na igreja. É o Espírito Santo quem dirige a igreja. O Espírito Santo é quem governa a igreja. Por isso, quando Jesus Cristo disse lá em João, capítulo 14, versículo 16, ele disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que seja convosco para sempre. Ou seja, essa palavra outro quer dizer que Jesus está enviando outro exatamente igual a ele. Jesus é Deus, o Espírito é Deus. Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Até o dia que acontecer esse evento que nós acabamos de ler, quando Jesus descer nos ares e a igreja subir para estar com ele. E aí vai acontecer, posteriormente a isso, o início da chamada 70ª semana do profeta Daniel. Ok? 70ª semana do profeta Daniel, que vai ser na grande tribulação, onde o templo de Jerusalém, segundo a profecia de Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, vai ser reconstruído novamente, porque Paulo diz que o homem da iniquidade vai se assentar no templo de Deus, querendo ser igual a Deus. A profecia de Daniel diz que ele fará uma aliança com os hebreus, com os judeus, porque eles terão certeza que o anticristo será o Messias, que Deus prometeu lá no Antigo Testamento. Enfim, esse assunto é para a grande tribulação. Porém, o propósito de hoje é falar acerca de uma verdade e de uma realidade. A igreja de Cristo, baseado nas Escrituras, ela espera um arrebatamento pré-tribulacional. Cristo vem antes. Vimos através dos textos que Deus prometeu livrar a igreja daquilo que virá sobre toda a terra. E o que vai acontecer quando Cristo ressuscitar os mortos e arrebatar a igreja? As bodas do Cordeiro. A igreja não estará presente aqui, na grande tribulação. A igreja vai estar com Cristo no céu, aguardando o final da grande tribulação. Lá em Zacarias capítulo 14, está profetizado que no final da grande tribulação, Cristo vai descer com todos os santos. E Cristo vai pisar a seus pés o Monte das Oliveiras. E segundo Apocalipse capítulo 20, Cristo vai inaugurar o reino milenar, cumprindo as profecias davídicas, onde Deus profetizou que não faltará um rei para governar sobre o trono de Davi. Cristo vai estabelecer o seu trono em Jerusalém por 1000 anos. Aí já na terceira quarta. Tá? Mas só dando só um panorama. Ok? Então é ponto fundamental. A igreja não estará presente na tribulação, mas aí vocês podem fazer uma pergunta. No início do milênio,
João ouve uma voz dizendo: aqueles que estão entrando no milênio são aqueles que vieram de grande tribulação. E aí, como que fica? Aqueles que vieram da grande tribulação. Primeiramente, na grande tribulação, Deus vai levantar 144 mil judeus selados. Deus vai levantar 2 testemunhas, no mesmo poder de Moisés e no mesmo poder de Elias. E terceiro, João, ele tem uma visão de que Deus envia um anjo para pregar o evangelho eterno em toda a terra. Então, na grande tribulação, as portas da graça não se fecharão. Não se fecharão. Ok? Mas a igreja em si, segundo o relato bíblico que nós acabamos de ler, ela não estará aqui. Vocês pararam para pensar? Muitos historiadores, eles defendem que as 7 igrejas da Ásia são 7 períodos históricos. E interessante que a igreja, que é Filadélfia, é a igreja que, embora ela seja pequena, o que Jesus disse para essa igreja? A penúltima igreja. Jesus disse para essa igreja o seguinte: sei que você tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Por isso, eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E interessante que a última igreja, que das 7 igrejas é a mais rica, a mais estruturada, a mais poderosa, é a igreja que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Ele não está dentro desta igreja, e mais, ele diz que está com nojo desta igreja. Aí a pergunta que eu faço: seria a igreja apóstata? A igreja humanista? Que estará presente na grande tribulação? Provavelmente sim. Porque o apóstolo Paulo diz que o primeiro sinal que antecede a volta de Cristo vai ser a apostasia, vai ser o abandono. Literalmente. Bom, irmãos, primeira parte, nós chegamos à conclusão aqui de que Cristo voltará de forma para a igreja somente, ressuscitando os mortos que morreram em Cristo. Se você tem ente querido que morreu em Cristo, ele subirá primeiro, e os vivos, juntamente com eles, aquela multidão a encontrar Jesus nos ares. Cumprindo aquilo que diz Apocalipse 3:10. Se nós guardarmos a palavra da perseverança, que é a palavra dele, ele nos livrará da grande provação que virá sobre o mundo inteiro, nos tomando a força. Para refletir, irmãos, vocês perceberam que na segunda vinda de Cristo, que essa vinda primeiro para a igreja, Cristo ele vem buscar aquilo que é mais valioso para Deus? A igreja, as pessoas. Percebam que tudo ficará aqui, os poderes, as glórias, mas Cristo vem buscar aqueles que ele comprou com seu sangue. Aqueles que, de fato, têm valor para ele. As pessoas. São as pessoas que Cristo vem buscar. Porque ele ama a sua igreja. E Cristo também ama Israel, que vai tratar com Israel na grande tribulação. Na semana que vem, nós falaremos sobre a grande tribulação. Eu vou tentar falar de forma panorâmica, se eu for falar tudo aqui, não dá. Mas eu vou falar acerca do anticristo. Aliás, dos 2 anticristos, porque são 2. Já não basta um, mas são 2. São 2 anticristos, né? Que se levantarão. E é interessante, porque ele comandará a área política. E o outro, a área religiosa. Interessante, né? As 2 instituições que sempre foi alvo de manipulação da humanidade, né? Ou é pela política ou pela religião. Um vai ser o líder religioso, que é o falso profeta. E o outro vai ser o líder político, que vai governar o mundo. Ok?
Qual vai ser o papel de Israel na grande tribulação? O que seria Gog e Magog? Ok? O que seria a última batalha? O que vai acontecer? Qual o plano de Deus na grande tribulação? E no final dela, Cristo volta. E Cristo vai estar frente a frente com o anticristo, porque Cristo ele vem de fato tomar aquilo que é dele desde o início. Por quê? É dele desde o início. Lembra lá em João capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí você vai para Gênesis capítulo 1, e lá no Gênesis capítulo 1, você o quê? Lê, haja luz, Deus determina e houve luz. De quem é essa voz? Haja luz e houve luz. Do verbo, a palavra. Ou seja, ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, inclusive da criação. Pertence a ele. Então, Cristo vem para restaurar todas as coisas. Ok? E por enquanto é só, irmãos. Acho que já deu 40 minutos, né? Ah, tá. Vai abrir, que eu não sabia se ia abrir. Se alguém tiver uma pergunta... Se alguém tiver uma pergunta dentro do assunto de arrebatamento. Tá. Do arrebatamento. Às vezes a pessoa fala do milênio, do arrebatamento, que é o assunto hoje. Alguém quer fazer uma pergunta? Um de cada vez, porque senão dá confusão. Sim, irmã Mary. Sim. Isso. Sim. Ela está perguntando se a pessoa que morre, que vai para o céu, se elas reconhecem as outras pessoas. Sim. Sim. Sim, por quê? Porque quando você vê as profecias do Antigo Testamento e Novo Testamento, por exemplo, você vê a restauração do trono de Davi. Você vê profecias no Antigo Testamento onde Jesus vai delegar autoridade ao próprio Davi. Ou seja, ele continua sendo o Davi. Entendeu? Você vê na transfiguração Moisés e Elias ali. Presente. Moisés é Moisés, Elias é Elias. E os discípulos sabiam que era Elias e Moisés. Então as pessoas manterão sim a sua identidade. Saberão quem são. Mas a questão do relacionamento vai ser um relacionamento de irmandade. Vai ser a manifestação do verdadeiro amor. Porque Cristo vai estar entre nós. Entendeu? E todos sim se reconhecerão. De fato, os entes queridos, os que foram, um reconhecerá o outro. Com Nós certeza. podemos citar também a parábola do rico e do Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro é a única parábola que Jesus dá nome. E que eles se reconhecem. E que ele se reconhece. Tanto que o rico vê Lázaro do outro lado e pede para voltar, para dizer para os entes queridos dele que aquele lugar é um lugar real e verdadeiro, que era inferno. O rico era possivelmente um saduceu, que os saduceus não acreditavam que o inferno existia. Entendeu? E aí já é um tapa no espiritismo também, né? Porque ele queria voltar e Abraão respondeu, não precisa voltar não, lá eles têm Moisés e os profetas. O que Abraão quis dizer? Lá eles têm isso aqui, ó. Se não ouvir isso aqui, não tem necessidade não. Entendeu? É isso aí. Ok. Sim, Moisés. Sim. Olha, vai ter sim recordação, mas como nós não vamos estar mais no corpo dessa morte. O corpo desta morte é um corpo onde nós carregamos tristezas, mágoas, por conta das emoções que temos em nós. Não tem como tirar isso, entendeu? Mas o corpo incorruptível é o corpo que não vai ter mais a presença dessas consequências do pecado, que é tristeza, angústia, ansiedade, depressão. Você vai se lembrar, mas não com tristeza. Isso. Entendeu? Mas não com tristeza. Por quê? Olha só. Você vai lá em Apocalipse 6:9. Os que morreram aqui na terra, durante a perseguição romana,
está diante do trono de Deus, pedindo vingança. Estão indignados, tá? Por Deus, por que Deus está permitindo que os romanos persigam os cristãos? Entendeu? Mas eles não estão em estado de tristeza. Já estão em glória. Mas estão intercedendo junto aos outros. Tá? Sim, Kate. Gostaria de ouvir a sua explicação quanto à 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ah, tá. Qual parte? Que fala que primeiro vem o anticristo e a apostasia, e depois a gente siga o conquista. Ah, tá. 2 Tessalonicenses 2, na verdade, ela abre dessa forma, né? Paulo fala para que eles não fiquem preocupados por epístola, palavra e espírito, porque haviam falsos profetas dizendo que Jesus ele voltaria tal dia e tal hora. Mas antes que a vinda de Cristo venha, haverá 2 sinais. A manifestação da apostasia e depois a manifestação do homem da iniquidade. E depois da manifestação do homem da iniquidade, ele vai se assentar no templo de Deus, querendo ser igual a Deus, que vai ser provavelmente a reconstrução do 3º templo de Jerusalém. Ok? Bom, até aí tranquilo. O que Paulo diz depois, tá? Paulo ele faz uma explicação em por que ele não foi manifesto ainda. Por que ele não foi ainda manifesto? Embora ele diz que a iniquidade, o mistério da iniquidade já opera. Que é o quê? Aquilo que o João fala que é o espírito do anticristo. Já está presente no mundo, mas ainda não se manifestou de forma visível. Então, Paulo explica. Ele não se manifestou de forma invisível ainda, porque há algo que o detém. Quando esse algo for tirado, aí sim ele vai se manifestar. E o único ser que é capaz de deter a manifestação do anticristo na terra é o Espírito Santo, que é Deus. Quando o Espírito Santo for retirado com a igreja, o anticristo se manifesta. Ok? O anticristo se manifesta. Só que Paulo, nesse texto, ele não fala do encontro de Jesus com a igreja. Porque depois ele dá um salto e fala que Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca. Entendeu? Onde Paulo mais ele foca a vinda de Jesus para a igreja é na primeira epístola, no capítulo 5. Na segunda, no capítulo 2, Paulo já foca anticristo, apostasia, ok? Um pedaço do reinado dele e a derrota dele por Cristo. Okay. Clarice. Tem. Nós vamos falar na última quarta-feira. Esses aí, os incrédulos que morreram durante toda a história, eles vão ser ressuscitados no final do milênio, no tribunal do trono branco. Tá? Todos eles vão ser ressuscitados. Tá? Para serem lançados no lago de fogo, que ainda não foi inaugurado. Entendeu? É como se fosse no ordenamento jurídico, tá? A pessoa ela comete o delito e ela é presa e aguarda um tempo numa cadeia comum até o dia do julgamento. No dia do julgamento é onde ele vai ser condenado de uma vez por todas, tá? Então as pessoas que morrem sem Cristo hoje, elas estão indo para um lugar onde nós conhecemos como Hades. O pastor Wagner citou a parábola do rico e do Lázaro. É um lugar similar àquele, ou aquele mesmo lugar, que é o Hades. No final do milênio, Deus vai estabelecer o juízo final, que é o trono branco, é o último juízo, onde ele vai ressuscitar todas as almas que estão no Hades, e todos eles serão julgados e condenados.
Tem que orar, hein? Orar. É. Última pergunta ali. Sim. Sim. Sim, entendi. Sim. Porque assim, ó, quando nós falamos de céu, nós falamos de paraíso, onde Deus habita. Primeiramente, é um lugar. É um lugar. É espiritual esse lugar. E não está limitado ao tempo que nós conhecemos. Não está limitado ao tempo que nós conhecemos. É outro tempo. Alguns teólogos dizem que é não abrir num piscar de olhos, não é algo temporal como nós estamos aqui. Pedro diz que para Deus 1000 anos é um dia. Entendeu? Então, por isso que aqueles que morrem em Cristo não têm tempo de ter saudades daqueles que ficaram, porque eles estão já na presença de Deus, nesse lugar que é atemporal, que não tem teologia ou filosofia que explique, mas é um local separado por Deus. Por exemplo, olha que mistério. O rico, no inferno, está tendo uma visão de Abraão recebendo o Lázaro no paraíso. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Que lugar é esse? Você já foi lá? Eu também não fui. Mas é um lugar que, assim, se você for pensar, foge da nossa razão. Mas é um lugar. Ele existe. Entendeu? Ele existe. Porém, quando os mortos ressuscitarem, tá? Ressuscitarem, eles já vão ressuscitar com um novo corpo. Tá? Já é uma outra realidade. Entendeu? Porque você observa, ó, isso aconteceu com Jesus, até com Cristo. Cristo morreu, foi para o paraíso em espírito, porque ele disse para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e no terceiro dia ressuscitou. A nossa morte vai ser similar à de Cristo. Similar. Vamos morrer na carne, vamos para o céu em espírito e voltaremos para a ressurreição. Agora, com certeza, o tempo lá é outro. Não tem relação nenhuma com esse tempo aqui, que é o tempo da ansiedade. Estamos presos a esse tempo. Amém. Tranquilo. Obrigado, pastor. Obrigado, meu. Obrigado. Nós vamos chamar o grupo de louvor que vem aqui, nós vamos cantar mais uma vez. Se você tem perguntas, pode anotar e conversar com o pastor depois do culto, ele fica até meia-noite aí, com os irmãos aí. E esse assunto não acaba, esse assunto não tem fim. Nós vamos ficar em pé, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que tem seu dízimo, você que tem sua oferta, você tem na frente do banco da igreja, você pode ter